Sejam bem-vindos, eu sou Ivan Lima. Da última vez que falamos do novo coronavírus, 6.057 casos haviam sido confirmados mundialmente. Na época, 132 pessoas morreram por conta da doença e o Brasil nem sonhava em ter alguém infectado. Até a produção desse vídeo, mais de 81 mil casos foram confirmados ao redor do globo, a maioria deles na China, e outros espalhados por mais de 40 países. Quase 3 mil foram vítimas da doença. Em meio ao medo desse novo agente viral, predições antigas surgiram na internet. Predições que falavam de uma doença que se espalharia pelo mundo na nossa época. Uma delas estaria em um livro do escritor americano Dan Kantz, lançado em 1981. As coincidências são impressionantes. Especializado em obras de terror e suspense, o autor cita uma espécie de arma biológica no livro The Eyes of Darkness, ou Os Olhos da Escuridão, em uma tradução livre. Você que assistiu aos filmes da franquia Resident Evil deve estar familiarizado com esse tipo de cenário. Na história de Dan, um micro-organismo letal é desenvolvido em um laboratório secreto, próximo aos arredores da cidade de Wuhan. Na vida real, imagino eu que você saiba que Wuhan é considerada o epicentro do novo coronavírus, certo? Foi lá que o vírus começou a se espalhar em dezembro de 2019 e onde também aconteceu a primeira morte, a de um homem de 61 anos, no dia 9 de janeiro. O curioso é que no livro The Eyes of Darkness, a própria arma biológica recebeu o nome de Wuhan 400. É descrito que em menos de 24 horas, uma pessoa infectada perece por conta do micro-organismo. Já na nossa realidade, o novo coronavírus não chega a ser tão mortal assim. Claro que ele apresenta riscos aos pacientes, mas se uma pessoa tomar cuidado e procurar um hospital, assim que sentir os sintomas, as chances de sobrevivência são muito boas. Até o momento, não existe uma taxa de mortalidade oficial, visto que as instituições de saúde não possuem os dados de todos os casos do novo coronavírus. Isso se deve ao fato de que existem pessoas que estão infectadas, porém, ainda não manifestaram os sintomas e buscaram ajuda médica. Ainda assim, estudos do Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças indicam uma taxa de cerca de 2% que pode aumentar para 14% em pessoas com mais de 80 anos. Uma diferença considerável entre ficção e realidade, como podemos ver. Mas uma coisa que preocupa as autoridades médicas é a fácil capacidade de mutação e transmissão do novo coronavírus. Uma pessoa pode contraí-lo através de gotículas respiratórias ou mesmo pelo contato com alguém infectado. Correm riscos de contrair a doença pessoas que tiveram contatos de cerca de 1 metro com um indivíduo que esteja infectado. Em The Eyes of Darkness, somos apresentados a história de Tina Evans, uma mulher em busca de aceitação pela morte recente do filho Danny. Sem imaginar o que aconteceria com o garoto, ela o envia para um acampamento com um homem, que já tinha feito viagens às montanhas mais de 10 vezes, sem nenhum histórico de contratempo. Até o fatídico dia. Sem nenhuma explicação, todos os líderes do acampamento, os campistas e até o motorista morrem de uma hora para outra. Em meio à dor à superação, Tina começa a presenciar alguns sinais de que talvez Danny não esteja morto. Mas até que ponto isso não é alucinação? Além de ter um sonho bem real em que o garoto estava vivo, ela tem quase certeza que o viu no carro de um estranho. E para deixar a situação ainda mais confusa, ela encontra uma mensagem em um quadro negro, bem no quarto de Danny, com os dizeres: "Não morreu". Bom, não vou contar todos os detalhes, mas tem uma coincidência muito curiosa que precisamos abordar. Existe um cientista no livro chamado Li Shen.
que é o responsável por levar o vírus Wuhan 400 para os Estados Unidos. Na mala estão as informações sobre a mais importante e perigosa arma biológica da China, como é descrito no livro. Uma opção de narrativa que não é de se espantar, para falar a verdade, se não fosse por uma coincidência espantosa. Realmente, existe um cientista chinês chamado Li Shen. Para tirar as dúvidas, nós analisamos uma versão online de The Eyes of Darkness e comprovamos a existência do trecho em questão. Para entender isso, é preciso voltar 20 meses. Foi nessa época que um cientista chinês chamado Li Shen desertou para os Estados Unidos, carregando um registro em disquete da mais importante e perigosa arma biológica da China em uma década. Eles chamaram o material de Wuhan 400, porque foi desenvolvido nos laboratórios deles de rDNA fora da cidade de Wuhan, e era a 400ª variedade de micro-organismos criados pelo homem naquele centro de pesquisa. O verdadeiro cientista, inclusive, já teria publicado estudos sobre o novo coronavírus, um deles lançado em 2018 na revista Emerging Microbes and Infections. Em determinado momento, é descrito ainda as características do Wuhan 400, com semelhanças muito curiosas com o mundo real. Abre aspas. E o Wuhan 400 tem outras vantagens, igualmente importantes, sobre a maioria dos agentes biológicos. Você pode se tornar um portador infeccioso apenas 4 horas após entrar em contato com o vírus. É um período de incubação incrivelmente curto. É pior que o vírus Ebola na África. No trecho, é dito ainda que os chineses testaram o vírus em sabe-se lá quantos prisioneiros políticos. A criação dos cientistas era tão poderosa que eles não conseguiram encontrar um anticorpo ou antibiótico que fosse eficaz contra o Wuhan 400. Com o passar das 12 horas que levavam à morte, o paciente deixa de ter pulso, os órgãos param de funcionar e a respiração falha. E, bom, sem entregar muito, o filho de Tina tem uma participação no final dessa história de vírus. Vale lembrar que as imagens dos trechos que surgiram na internet eram acompanhadas com uma página que falava sobre uma doença que se espalharia pelo globo em 2020, como se fizesse parte do The Eyes of Darkness. Só que não é bem assim. O trecho diz que, por volta de 2020, uma grave doença semelhante à pneumonia se espalhará por todo o mundo, atacando os pulmões e os brônquios, além de resistir aos tratamentos que são conhecidos hoje. O lado bom é que a previsão alega que a doença irá desaparecer tão rápido quanto o surgimento dela, voltando a aparecer 10 anos mais tarde, para então desaparecer completamente. Se a previsão se concretizar, será que estamos próximos do fim do novo coronavírus? A passagem em questão faz parte do livro Fim dos Tempos, de 2008, da autora Sylvia Browner, que traz profecias, estudos e previsões sobre os últimos dias da Terra. Até mesmo os Simpsons também possuem conta no cartório em relação às previsões do novo coronavírus. Em um episódio da 4ª temporada, uma tal de gripe de Osaka atinge a cidade de Springfield. A diferença é que Osaka fica no Japão e não na China, que é onde o vírus começou a se espalhar. Se o novo coronavírus vai sumir rapidamente, ainda não sabemos. Até o momento da apuração da nossa pauta, os Estados Unidos estavam se preparando para começar os primeiros testes em humanos com uma vacina. E você, brasileiro, pode se acalmar em relação ao primeiro caso aqui no país. Se você estiver atento às prevenções e cuidados básicos, como falamos no nosso vídeo sobre o novo coronavírus, é provável que não haja motivos para pânico. Provável, repare. Em relação à previsão do livro The Eyes of Darkness e a informação de que o vírus tenha sido criado em laboratório,
pode ser apenas mais uma teoria da conspiração. Ou não. Para começar, não existe nenhuma informação oficial que comprove que o novo coronavírus tenha sido criado em laboratório, como o Wuhan 400. Na verdade, ainda não está totalmente claro como se deu a mutação que gerou o agente. Especula-se que tenha sido através da transmissão de animais. Até mesmo o nome da arma biológica do livro sofreu alterações. Na versão de 1981, o vírus se chamava Gorky 400, como referência à cidade russa em que foi criado. E veja, o próprio nome da cidade não é mais o mesmo, sendo chamada de Nizhny Novgorod, atualmente, como era antes de Gorky. Somente 27 anos mais tarde, em 2008, é que uma nova versão do livro menciona Wuhan. Acredita-se que a alteração esteja relacionada com o contexto da época, já que o livro The Eyes of Darkness foi lançado durante a Guerra Fria. E seria interessante, para os americanos, colocar uma arma soviética como grande agente infeccioso mundial. Mais uma vez, até a nossa produção, o autor Dean Kantz não se posicionou quanto às teorias e nem esclareceu o porquê da mudança de Gorky para Wuhan. O novo coronavírus foi previsto? Me conte nos comentários. Dê um like aqui embaixo e se inscreva no canal, não se esqueça. Mas e se for verdade?